Bom, eu vou me apresentar. José Blota Júnior, filho de José Blota, de Dona Amélia Queiroz Blota. Nascido na cidade de Ribeirão Bonito, no interior do estado de São Paulo. Foram meus avós paternos, Luiz e Rosa Regina Blota, e avós maternos, José Luiz Lopes de Queiroz e Dona Maria da Fonte. Gostaria de dizer que fui brindado com uma infância encantada. Tive todas as oportunidades de alguém que foi o primeiro neto de avós carinhosíssimos e, consequentemente, primeiro sobrinho de inúmeros tios, tanto do lado de meu pai como do lado de minha mãe. Por isso, o Ribeirão Bonito, ainda hoje frequentado por mim, onde mantenho ainda a casa onde nasci, continua sendo o meu refúgio e o meu presépio. E lá eu estudei no seu grupo escolar, fiz aquela coisa costumeira de menino de interior, escoteiro, apóstolo na Semana Santa para ter direito a ter o pé lavado, primeira comunhão, enfim, tudo aquilo que acontece numa pequena cidade do interior, onde você priva de todo este ambiente tão digno dos livros de Monteiro Lobato. Já aos 12 anos, era preciso partir para o curso secundário. E como na pequena cidade não houvesse nenhum ginásio na época, foi necessário que eu me deslocasse para São Carlos, onde cursei o ginásio diocesano. Lá morei cerca de 6 anos, indo para Ribeirão Bonito exclusivamente nas férias e nos feriados, no lar de 2 tios. Ele também calabrês, da mesma origem de meu pai, e ela uma severa e radical napolitana, que me enfurecia muito pela sua disciplinação e a quem hoje eu sou inteiramente devedor por tudo que colocou no meu espírito, evitando que aquele garoto mimado de tantos tios, de tantas tias, de avô e de avó de Ribeirão Bonito, viesse a se transformar em alguém muito pouco digno de conviver em sociedade. Daí, portanto, ter feito o curso de ginásio em São Carlos e lá tive todos os rudimentos da oratória que haveria de me acompanhar pela vida toda, porque inúmeros professores extraordinários, mestres realmente, cultivavam letras, expressão, verbalização, vocabulário, oratória, enfim. E assim fui o orador da turma do Ginásio Diocesano de São Carlos em 1936. Daí o caminho natural era a Faculdade de Direito de São Paulo. E, portanto, em 1937, lá saí eu, naquele trenzinho resfolegante de Maria Fumaça, até São Carlos, para depois de São Carlos vir para São Paulo, onde foi recebido numa pensão, onde minha mãe, que sempre tão cuidadosa, sempre tão extremosa, permitiu que eu viesse, porque, afinal de contas, ela era da irmã de um grande prelado de São Paulo, de uma figura tanto de esportista como de sacerdote consagrado, que foi o Monsenhor Francisco Bastos, vigário da Consolação. E lá morei eu na pensão, ao lado do Monsenhor, que também morava lá. Tive a oportunidade de jogar tênis de mesa e basquete pela Congregação Mariana da Consolação e, felizmente, pude receber todas as bênçãos, toda aquela orientação extraordinariamente religiosa do Monsenhor Francisco Bastos, que era um sacerdote invulgar, mas, felizmente, também, sempre que ele adormecia, era possível receber algumas lições de tango de um cunhado seu que residia na pensão e que me ensinou, portanto, os primeiros passos das músicas e os primeiros caminhos da vida boêmia. 3 anos eu permaneci em São Paulo, morando assim em pensão, depois dessa no Hotel Liberdade, que ficava na Rua João Adolfo, no Largo da Memória, onde ainda existia o famoso Largo do Piques, até que em 1939 meus pais vieram para São Paulo, quando o tabelião José Blota de Ribeirão Bonito, tendo se classificado num concurso, foi nomeado para escrivão criminal no Fórum de São Paulo. E aí a minha família é que se veio reunir a mim com os meus irmãos Luizir, Geraldo, Maria, Luiz Gonzaga e Cícero.
Foi, portanto, o meu reencontro com o lar, com esta vida do lar, depois de ter passado cerca de 8 anos, não afastado propriamente, mas de qualquer maneira, não com essa convivência diária que poderia ter sido tão importante na minha vida, mas possivelmente este afastamento se tornou ainda melhor. Eu tive um curso intermediário e um curso superior de vida, morando tanto em São Carlos quanto depois sozinho aqui em São Paulo. Em 1938, eu já buscava um emprego. E por quê? Eu sabia que a mesada enviada pelos meus pais traduzia um certo sacrifício da vida deles para me manterem aqui. E, naquele tempo, receber 250 mil réis por mês não era uma mesada pequena, não era pouco. Ela era escassa para as necessidades de um jovem de 18 anos, mas, de qualquer forma, bastante sacrifício para os meus pais. Aí a busca de uma colocação também traduzia aquele micróbio do jornalismo que fez com que, ainda aos 12 anos, já que meu pai tivera ao lado de um tio um jornal e que eu frequentava constantemente as redações dos jornais de Ribeirão Bonito naquele tempo, e coisa curiosa, chegou a ter 3 jornais ao mesmo tempo e hoje tem apenas um, porque era a terra dos barões do café, era a terra de plantadores de algodão, de máquinas de beneficiar. Havia uma grande fartura na cidade que aos poucos foi se deteriorando na medida em que as ferrovias se extinguiram, foram substituídas pelas rodovias que têm o mau hábito de passar ao lado das cidades, poupando, portanto, as suas ruas do trânsito dos veículos e dos pesados caminhões. Mas o trem de ferro, que embarcava e desembarcava no coração de cada cidade, era sempre o traço de ligação de cidade para cidade até chegar à metrópole. E, consequentemente, muitos foram os que se afastaram pela falta dessa comodidade de um transporte tradicional, até superado, mas, de certa maneira, eloquentemente importante sociologicamente. Muito bem. E daí eu começo a procurar emprego e surge o jornal O Esporte. E lendo o primeiro jornal e sendo absolutamente fanatizado pelo esporte, eu fui a esse jornal e solicitei a oportunidade de uma colocação. E me foi informado pelo diretor Lido Piccinini, figura imortal e inesquecível da minha memória, com a sua rudeza, com a sua agressividade, com o seu palavreado franco, com o seu vocabulário incontido e pouco policiado, recebeu aquele jovem magro e fino à sua frente e perguntou se eu sabia alguma coisa de outro esporte que não futebol, porque de futebol ele já estava com todos os quadros completos. E eu lhe respondi que escreveria sobre qualquer esporte e me submeteria à sua apreciação. Daí ter sido escolhido como cronista de boxe e também para cozinhar, como se dizia no tempo, o noticiário do esporte carioca. Então eu escrevi uma coluna diária, o Rio de Janeiro em Foco, recebia os jornais do Rio e era tão pequena esta transmigração, essa comunicação entre os grandes centros, que 2 coluninhas do jornal já reproduziam de forma sucinta, econômica, avarenta, aquilo que os jornais cariocas podiam apresentar de importante no seu movimento esportivo. E a coluna de boxe, gongos e tongos. O tongo aí é porque era o sinônimo de marmelada antigamente no boxe. E já a minha criatividade surgia no texto. É verdade que eu tive que lutar denodadamente para assinar com um pseudônimo, pelo menos aceitável, porque o Lido Piccinini insistia que eu devera assinar como Palito de Óculos. Isto porque, no alto do meu 1,80 m, com 51 quilos de peso, eu podia possivelmente retratar um palito com óculos em cima. Consegui superar a crise assinando Joe Palito, porque todos os cronistas eu tinha que ser Joe alguma coisa, ou Dick alguma coisa, ou Jack alguma coisa, e eu então fiquei como Joe Palito e assim nasceu o cronista esportivo. Aí acontecera, nas férias de 1937, em Ribeirão Bonito, que um colega dado a aventuras eletrônicas colocou um serviço de alto-falantes no jardim da cidade. E lá tinha os seus locutores locais, e vão me perdoar a distância, estarão
possivelmente longe de saber que eu tenho isso, vozes muito simpáticas, mas aquele característico sotaque de Ribeirão Bonito carregava um pouco nos meus ouvidos, já acostumado com o rádio de São Paulo. Então, não tendo nada a fazer, todas as noites eu fazia um programa de música nos alto-falantes. E eu me senti tão envaidecido pela repercussão sobre os meus conterrâneos, sobre pessoas da minha família. Não existem críticos mais ferozes, mais terríveis, mais invencíveis que exatamente os familiares, os amigos, a família e os conterrâneos, que todo o seu entusiasmo fez inocular no meu espírito a ideia de entrar para o rádio. E ouvindo todas as manhãs aqui a antiga Rádio Cosmos, pela qual eu tinha especial predileção, por alguma razão eu pressentia que seria lá que a minha carreira começaria. Blota, até esse momento, o seu dom da oratória eu acho que já era notado, mas a sua característica de voz era alguma coisa que chamava a atenção sobre ela? Alguém comentava? Foi muito bem perguntado, porque eu fui reprovado em 5 tentativas de ser locutor. Em 5 concursos para locutor, eu fui vencido. É verdade que uma vez, honrosamente, pela voz aveludada de Nélio Pinheiro, antes de ir para a Rádio Nacional, e de Emílio Carlos, que teve uma das mais bonitas vozes do nosso rádio, mas das outras vezes a coisa foi vexaminosa. É verdade que eu tentei uma vez na Tupi, mas aquilo eu não sabia nem o que era um teste para locutor, e com justiça fui reprovado in limine. Aliás, foi o concurso que fez justiça a um grande radialista, um grande locutor, apresentador futuro, que foi Homero Silva. E posso contar isso porque é histórico. Trabalhando no jornal O Esporte e tendo elementos de rádio esportivo, meus amigos, eu pedia sempre a oportunidade de participar, embora facultativamente, nos seus programas. E foi então um dia que, quando Ari Silva, que fazia o programa Bola ao Ar, na Rádio Bandeirantes, teve que entrar de férias, um jornalista daquela época, Raul Viloldo, conseguiu que eu o substituísse como cronista, não como um locutor. E durante alguns 15 dias eu ia diariamente lá e dava este noticiário pelo programa Bola ao Ar. E aí é que vem esta história da voz. O diretor, quando terminaram as férias do Ari, que eu achava que merecia uma chance para continuar, embora até de regra 3, o fato é que ele me chamou compassivamente, perguntou por que eu estava estudando, se estudava direito, qual era a minha primeira intenção. Falei que era a carreira diplomática, porque eu lera tanto na minha infância, juventude, principalmente o Eça de Queiroz, que era o meu ídolo, grande escritor e diplomata, e ele me disse, então, persevere nesse sentido, uma vez que rádio você não dá. A sua voz não é radiofônica, ela não tem uma capacidade que eu possa garantir a você que você dê certo no rádio. Então, eu conto sempre esta história, eu conto poucas vezes essa história, mas sempre acrescento o seguinte, dizem que o besouro, ele não pode voar. Aerodinamicamente, em termos científicos, aquelas asinhas curtas colocadas muito na frente, aquela protuberância pesada posterior, tudo aquilo faz que, pelas leis de física, ele não consiga voar. Mas como ele não conhece física, ele voa. Então foi o caso do locutor Blota Júnior. Eu sabia que eu não tinha voz, mas eu não sei se esta voz que eu tenho hoje não foi uma adaptação, direi até mesmo inconsciente, reflexa, porque eu, por ter sido orador da turma do meu ginásio, por na Faculdade de Direito ter sido também o orador do curso pré-jurídico, aquele curso que abria as portas da Faculdade de Direito e, portanto, escolhido entre bons oradores, ganharam um concurso de oratória no Colégio São Bento para ser o orador do centro acadêmico do Colégio São Bento. Enfim, eu entendia que eu devia ter pelo menos uma voz de orador. E quem sabe eu tenha trazido aquela voz mais impostada que se usa na tribuna para o palco, para o microfone, superando um tipo de voz mais coloquial, mais tranquila, mais de comunicação mais fácil, que fez com que eu fosse recusado nesse concurso. Não sei se alongarei demais, mas não posso deixar de prestar justiça
a esse grande nome que eu não citarei aqui, porque muito tempo passado, quando já na Rádio Cruzeiro do Sul, em tempos da guerra, Marcelino de Carvalho, irmão de Paulo Machado de Carvalho, ele veio de Paris, na época do bombardeio de Paris pelos nazistas, e aconteceu de fazer uma conferência no RUF da Gazeta. Era um espaço social e cultural que ficava na cobertura do prédio da Gazeta, na rua Casper Libero. E lá, Marcelino de Carvalho, que era um festejadíssimo cronista, começou a fazer a sua oração e eu recebi ordens de ir lá abrir a reportagem, esperar o seu final e encerrá-la como acontecia naquele tempo. Era a única função, estamos em tal lugar, vai fazer uma palestra do Dr. Marcelino de Carvalho, ligava-se o microfone e o apresentador modestamente aguardava para dizer boa noite e voltar para o estúdio. Mas, a meio da conferência, subitamente, Marcelino, aludindo a velho refrão de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, acaba pedindo licença para interromper a palavra e passar um filme mudo que trouxera das atrocidades nazistas, dos bombardeios em Paris. Naquele tempo, não era permitido devolver-se ao som, ao estúdio incautamente, porque haveria possivelmente uma dificuldade da religação, já que tudo isso era feito precariamente por uma linha telefônica estabelecida para aquele evento. E, portanto, naquele momento, isto é bom a gente ter 20 anos de idade exatamente por isso, eu ousei puxar o meu microfone para fora num terraço, onde as portas do RUF se fechavam, e ali, através do vidro daquela janela fechada, enquanto o filme passava, eu fui tentando descrevê-lo tal como eu o via e também com aquele coração próprio de uma mocidade que estava realmente estarrecida com aqueles acontecimentos terríveis daquela guerra. Terminado o filme, eu encerrei o filme, voltei a voz ao orador, ao conferencista, encerrei depois. Ao descer, na porta, num carro, uma pessoa me pergunta, você vai para casa? Você está de carro? Quem é que podia ter um carro naquele tempo de guerra, a não ser alguém que tivesse realmente possibilidades? Eu disse, não, por quê? Eu vou te dar uma carona. E ali era aquela querida pessoa que me disse, eu estava em casa ouvindo você pelo rádio, ouvindo o Marcelino, que eu aprecio tanto. E aí, quando ele disse que ia passar o filme, eu disse, o que é que vai acontecer agora? Será que vão começar a tocar música no estúdio? Como é que vou voltar? Quando eu me surpreendi com a sua iniciativa e, mais do que isso, com a sua capacidade de colocar, e eu vi o filme através da sua descrição. E se você se lembra daquilo que eu disse para você, ainda bem que você não levou em conta o que eu disse. Ainda bem que eu não fico com o remorso de ter prejudicado uma carreira tão promissora como eu vejo a sua depois dessa demonstração. Esse é um fato que jamais foi contado publicamente, até porque ele tem personagens conhecidos, é muito importante, fala muito ao meu coração e, por isso, somente num depoimento dessa natureza, para o fim a que se destina, é que eu poderia trazer a público esta verdadeira confissão. E daí, lá vou eu tentando sempre o rádio, até o dia em que Geraldo José de Almeida deixa a Rádio Cosmo de São Paulo. Nós estamos aí em novembro de 1939, e passa-se para a Rádio Record. A Cosmos ficou sem um titular esportivo, porque estava procurando ainda contratar o Duvaldo Cosi, que era o grande locutor do Rio Grande do Sul, que depois viria a brilhar em São Paulo e no Rio de Janeiro durante longo tempo. Mas enquanto o Cosi não se resolvia, estava propenso a fazer teste com alguns dos seus locutores comuns. E lá, um veterano jornalista, hoje desaparecido, grande alma de boêmio, que foi Egas Muniz, de nome todo Egas Muniz Moreira Landim, que era um Fred Astaire, tanto no físico como na capacidade coreográfica. O Egas era uma grande figura, muito amigo, e era um cronista da Rádio Cosmos. E conseguiu, então, que eu fizesse os programas esportivos da Cosmos. E foi muito útil, porque eu era, naquela época, então, pelo menos provisoriamente, o secretário de redação do jornal O Esporte. Possivelmente
por um melhor conhecimento de português ou possivelmente porque tivesse alguma capacidade de redação. O fato é que eu fiquei fazendo, às vezes, o secretário e pela minha mesa passavam todos os trabalhos dos colegas, com muito maior experiência, com muito maior bagagem do que eu, mas um vinha do São Paulo, outro vinha do Corinthians, outro vinha do, então, Palestra, outro da Portuguesa de Esportes, e eu colocava os títulos, botava o corpo que deveria, enfim, mandava para a diagramação do jornal. E, num papel ao lado, eu anotava os traços essenciais daquela matéria. Treinou hoje o São Paulo, fez isso, fez aquilo, vai jogar assim. E levava este papel depois para a Rádio Cosmos, quando ia fazer o meu programa esportivo. E colocava aquele papel na minha frente e ali improvisava a notícia, num tempo que ou o locutor era um grande locutor, mas precisava de um redator para lhe fornecer o script pronto de noticiário, ou ele também era ambivalente, tanto quanto conseguia falar, também era capaz de escrever e escrevia para si próprio. Aquilo chamou a atenção do diretor da rádio, João Ferreira Fontes, que me então convidou para fazer uma reportagem à chegada do então ministro do Trabalho, Valdemar Falcão, na Estação do Norte, naquele tempo de severas censuras do Estado Novo e das dificuldades naturais de se receber um ministro em São Paulo, e a direção das emissoras estavam profundamente interessadas nesta entrevista. Lá vai, pela sua primeira vez, fazer ao vivo uma reportagem da chegada de um vulto da nação, que é o senhor Blota Júnior. Mas antes, ainda com aquela irreverência típica, eu cobro o seguinte: se eu for muito bem, eu posso tentar transmitir um jogo de futebol, que é o meu objetivo? E ele, desprevenidamente, se você for extraordinariamente bem, eu deixo você irradiar. E quando chegado, e por sorte havia eu contado com algo que também aqui creio que será dito pela primeira vez. Em São Paulo havia uma jornaleira, uma vendedora de jornais, Maria Baiana, que era notável tanto pelo fato de que ela circulava, não havia tantas bancas, havia os jornalinhos circulantes em muito maior número, e a Maria Baiana era uma figura popularíssima daquela época nas nossas ruas, até porque muitas e muitas vezes era possível vê-la sobraçando grande número de jornais e tomando ou descendo distribos de bonde em movimento no meio da rua quando alguém lhe fazia sinal de que queria comprar um jornal. E a Maria Baiana passava à tarde na redação do Esporte e lá da sobra, daquilo que sobrava da distribuição, eu lhe fazia presente de alguns números que ela ainda ia vender tardiamente e ganhando, portanto, não apenas a comissão de jornaleiro, mas tudo aquilo que o jornal lhe proporcionava. Então, eu pedi a ela que ficasse próximo de mim e que se defrontasse com o ministro. E foi o que aconteceu. Ela, com toda a disponibilidade, ficou parada ali ao meu lado, e quando ele desceu, muito gentil, muito amável, acenando para um lado, para o outro, havia muito pouca gente, quem estava lá quase sempre eram funcionários públicos previamente destacados, e ela parou, ele a cumprimentou, e lá vou eu, com a minha ousadia, dizendo que era um grande momento aquele que vivíamos, que o ministro do Trabalho estava cumprimentando uma humilde jornaleira nas ruas de São Paulo. E daí cheguei-me com o microfone, já com coragem suficiente para pedir a ele uma declaração, o que não era muito costumeiro na época. Fez ele a declaração e, depois disso, possivelmente entraram em contato com a direção da emissora para destacar como foi interessante a chegada do ministro, e aí, como disseram que eu tinha ido extraordinariamente bem, eu cobrei a irradiação do jogo, que já contei. Foi no dia 3 de dezembro de 1940, no Parque São Jorge, com os times mistos do São Paulo e do Corinthians, dolorosamente para mim, 3-0 para o Corinthians, e eu fiz um teste no primeiro tempo. E no intervalo haveria de ser tocado um telefone para a cabine para dizer se eu devia continuar ou não. Então, esse telefonema é pior do que qualquer outra coisa que eu possa ter esperado na vida, porque quando o telefone tintilou, ou era o anátema, ou era a execração, ou era o encerramento prematuro de uma carreira com a qual eu sonhava, ou então era a minha consagração. E pelo entusiasmo, do outro lado, com que me concederam aquela oportunidade, eu então irradiei o jogo todo, e depois disso, até que o COSE viesse do Sul, irradiei alguns jogos do Campeonato Brasileiro daquele tempo, com
sem conhecer, às vezes, nenhum dos 22 jogadores. Hoje, queridos colegas e queridos amigos, tão fácil, com o nome do jogador escrito na camisa, um número enorme, que alguns ainda reclamam que a visibilidade não é muito boa. Naquele tempo não havia nada que distinguisse, a não ser que depois de 5 minutos era a tornozeleira de um, ou seria o físico de outro, o boné de outro, é que identificava. Mas sempre, como o ouvinte não estava vendo, o único perigo é de sair um gol logo de pronto, que você não soubesse quem é que havia marcado. Mas superados os primeiros 5 minutos, parece que achava um anjo da guarda identificador, e daí a pouco nós estávamos intimíssimos daqueles jogadores que não conhecíamos, de uma seleção de mineiros, de pernambucanos, que foi a primeira que eu transmiti no campeonato. Então foi esse o meu ingresso no rádio via locução esportiva, que vem realmente a encontrar o seu grande momento em abril de 1940, quando já chegado do Valdo Cosi, ocupando o cargo de titular da Rádio Cosmo, 10 vezes melhor que eu, não havia um locutor para fazer a inauguração do Pacaembu, já que Jorge Amaral, o grande titular, o mais eclético dos locutores esportivos da época, se desaviera com a direção poucos dias antes, demitira-se em caráter irrevogável e tinha, inclusive, deixado até São Paulo. E me foram buscar no interior, onde descansava da glória de haver passado no vestibular da Faculdade de Direito, e eu vim correndo para inaugurar o Pacaembu. Devo ao Pacaembu toda esta carreira que vem de 1940, porque, como era a única emissora de esportes obrigada a transmitir todos os esportes, eu, que ainda continuava eclético, que ainda continuava interessado por todos os esportes, que lia tudo, que comprava revistas estrangeiras de esportes, que acompanhava, enfim, o movimento, acabei irradiando futebol, bola ao cesto, boxe, voleibol ainda não, mas natação, saltos ornamentais, atletismo, até tênis na quadra coberta. Então, praticamente só ia dormir em casa. Refeições, todas elas ainda no Pacaembu, precariamente, mas o meu nome devia ter surgido dezenas de vezes durante o dia, tanto por chamar a atenção, chamadas para os eventos, como por chamar para que começasse e depois quando eu encerrava. Portanto, o Pacaembu é o meu padrinho na carreira de locutor esportivo e, consequentemente, de todos os seus desdobramentos. Assim como o Pacaembu fez o meu batismo profissional, o crisma foi feito por um grande cantor, Orlando Silva, o cantor das multidões. E por quê? Porque Orlando foi contratado pela Rádio Cruzeiro do Sul para vir fazer uma temporada em São Paulo. Isso era costumeiro na época, mas o Francisco Alves era muito mais frequente na Rádio Record e, portanto, trouxe-se Orlando Silva para a Rádio Cruzeiro do Sul. E como o pequeno auditório ficava no 3º andar de um prédio hoje que não mais existe, na Praça do Patriarca, substituído pelo imenso edifício de um banco, temia-se até pela segurança das pessoas, porque ainda se subiam por escadas de madeira até lá em cima. Então, daí a direção da rádio haver alugado cinemas de São Paulo para que em cada noite o Orlando fizesse o seu programa daquele cinema, naquele bairro, para que aquelas pessoas daquele bairro já soubessem que teriam um programa certo na porta de sua casa e não se deslocariam para outros cinemas eventualmente. Não foi bem verdade, porque muita gente fez questão de assistir todas as noites, desde o Cine Rex na Bela Vista até o Cine São Luís na Penha ou o Cine Tiradentes na Avenida Celso Garcia. O fato é que cada noite o Orlando apresentava-se e o seu apresentador era, então, ainda o locutor esportivo Blota Júnior, que estava fazendo a sua entrada no palco através de um programa de calouros, pitoresco nome de Pescando Humoristas, nascido para descobrir gente engraçada, mas como havia pouca gente engraçada, acabou se convertendo num programa de calouros comum, aliás, muito festejado na época. E daí eu fui o apresentador do Orlando Silva, e convivi com aquele sucesso, com aquelas roupas rasgadas, com aquelas gravatas mutiladas, amputadas, cortadas, por aquela loucura das fãs do Orlando, a tal ponto contagiosa que até o apresentador colheu os louros do êxito da temporada. Quando o Orlando encerrou,
não havia nenhum local, cinema em São Paulo, onde ele pudesse se apresentar de forma condigna para todos que desejavam vê-lo e ouvi-lo. E assim improvisou-se um estúdio no terceiro andar daquele prédio, do lado dos terraços, sobre a frente das janelas, fez-se ali uma platibanda, onde ele se apresentou cantando para uma multidão enorme que coalhou toda a Praça Patriarca, avançou pelo Viaduto do Chá e estendeu-se até a Praça Ramos de Azevedo, de pessoas se acotovelando-se, aplaudindo, gritando o nome do Orlando. E aí também, tanto quanto aconteceu de se chamar um locutor tantas vezes também se chamou o apresentador. E daí eu começo a minha carreira no auditório, com programas, alguns que marcaram época, inclusive República de Estudantes, Feira de Amostras, até chamar a atenção da Rádio Record, para onde, afinal, acabei indo em 1943, com alguma relutância, pois não desejava deixar de radiar futebol, e lá o titular era Geraldo José de Almeida, inegavelmente com grande voz melhor que a minha e melhor locutor do que eu conseguira ser na locução esportiva. Mas fui seu comentarista e comecei no auditório. Lá, em junho de 1943, eu conheci uma jovem radioatriz do Teatro Manuel Durães, de nome Sônia Ribeiro, a qual fui apresentada quando os elementos da direção circularam comigo pelas salas para me apresentar aos meus novos colegas. E como entendia que ela estava um pouco petulante, ou porque não simpatizava com o apresentador Blota Júnior, ou porque eu devia manter alguma pose especial naquela época, mal recebido por ela, não antagonicamente, mas pelo menos assim, depreciativamente, eu lhe disse uma frase fatal e profética: não fique assim, porque eu ainda vou acabar casando com você. Cumpri a promessa 3 anos depois, e assim, depois de ter namorado, noivado, casei-me com ela em 1946, quando então fui para os Estados Unidos a convite do Serviço Cultural e Informativo do Departamento de Estados, que naquela época levava os então jovens radialistas para fazer programas em língua portuguesa pela CBS e pela NBC. Me lembro bem do Manuel de Nóbrega, de Aurélio Campos e de outros elementos do Rio de Janeiro, e Fernando Lobo, José Roberto Dias Leme de Campinas, que até hoje ainda está lá, transmitindo programas. Enfim, lá fui eu com a Sônia. E era para ficar 1 ano, possivelmente 2 anos, mas a meio do caminho a cegonha resolveu nos brindar com a sua primeira notícia. E assim, muito preocupado, porque ela ainda era uma menina a caminho de 17 anos, eu me apavorei com a perspectiva de que ela viesse a se prejudicar por uma comida com a qual não se acostumava e com uma solidão muito mal acostumada ainda, longe da mãe, da irmã, da família, de todos, enfim, de colegas e de amigos. Eu rescindi o contrato e vim embora para o Brasil, a tempo ainda de fazer a campanha política do general Dutra, porque naquele tempo as emissoras podiam ser contratadas exclusivamente por um determinado candidato. Então aí nasce o meu casamento e nasce um casamento artístico, porque com a Sônia eu fiz inúmeros programas, inclusive programas de auditório da própria Rádio Record, e acabamos indo para a televisão, quando então ela já ficou um tempo afastada, até porque ainda tentava a televisão Record encontrar caminhos para as figuras femininas, as figuras masculinas já estavam destacadas. Blota, eu gostaria que você falasse a respeito de um aparelho que naquela época você encontrou nos Estados Unidos, que era um gravador, é um fato bastante interessante, né? Muito bem. Estando nos Estados Unidos, antes da minha volta, em 1946, ao passar pela Broadway, famosa internacional avenida de Nova York, havia alguns cartazes bombásticos chamando a atenção para a venda que o exército americano estava fazendo, chamados surplus, os supérfluos de guerra. E além de botes de borracha, de metralhadoras, de binóculos de visão de infravermelho ou coisa parecida, havia um grotesco aparelho onde se fazia uma experiência com a voz, e várias pessoas faziam experiência com a sua voz. Era uma máquina de gravação. Escrevi para o Dr.
Paulo Machado de Carvalho, entendendo que ali estava o futuro da reportagem, que iria depender da necessidade de pedir linha telefônica, colocar-se nos determinados pontos, podendo gravar as entrevistas para serem transmitidas posteriormente. Esta carta chegou até ele não me respondeu diretamente, mas fez disso menção ao seu cunhado João Batista do Amaral, Pipo Amaral, que era dono da Rádio São Paulo e da Rádio Pan-Americana na época, e ele, então, acabou comprando esse aparelho que eu fiz, que eu inaugurei com uma reportagem na Praça da Sé, porque não queria colocar nenhuma pessoa e coloquei pessoas circunstantes de um bar, de um café, perguntando coisas que depois fiz ouvir e, como sempre se sabe, jamais alguém reconheceu a sua própria voz depois de gravada pela primeira vez, ainda mais naquela máquina precária. Bom, eu sempre entendi que tinha sido o pioneiro disso em todo o rádio brasileiro. Uma coisa é certa, pelo menos no rádio paulista, eu não tenho notícia de acontecimento anterior. Meu querido e prezado amigo Mário Fanucchi, em certas recordações suas, aludiu a idêntico aparelho que gravava naquele tempo em dois fio de arame e que era usado no Exército para que um determinado comunicador militar desse a sua mensagem para outro posto de comando, aquele carretel era transportado, colocado numa máquina gêmea, então, quantas vezes quisesse, o comandante do posto que recebera a mensagem ouvia várias vezes. O Fanucchi registra a presença também nesse mesmo ano no Paraná. E como nós sabemos que o Paraná, além de pioneiro em muita coisa, é sempre o laboratório de grandes acontecimentos em todo o Brasil, é possível a coincidência de ano com precedência eventual de mês para lá ou para cá, mas com certeza sobre o Rio de Janeiro está verificado porque foi o repórter Edmar Morel que conseguiu trazer depois dos Estados Unidos máquina idêntica. E essa máquina serviu para alguém que um dia virá depor aqui com grande certeza, que é o Murilo Antunes Alves, que foi o homem que mais utilizou essa máquina depois que eu deixei a reportagem para passar diretamente para a produção de programas, direção artística e apresentação dos principais programas de auditório. Não posso deixar de lembrar o famoso Não Diga Alô, um programa que queria, de certa maneira, marcar o slogan que a Record queria de Rádio Record a maior, que era, vamos dizer, o enxugamento de marketing de um título pomposo, a maior potência radiofônica do Brasil. Ficou só Rádio Record a maior, e então havia um concurso telefônico que eu discava os telefones para as cartas que me chegavam e a pessoa não podia dizer alô, tinha que dizer Rádio Record a maior, porque se dissesse alô, eu dizia, não diga alô, acaba de perder 500 cruzeiros. Dinheiro substancial na época, porque era pelo menos suficiente para manter uma família de posses razoáveis durante um mês. Então, era, além de tudo, a alegria de falar no telefone, que era uma novidade. São 50 anos atrás. Aí, o Não Diga Alô ficou muito célebre, porque nesse mesmo horário muitas linhas se congestionavam, porque havia quem se preocupasse de passar trote em pessoas da própria família, discando, dizendo, tratasse do programa Não Diga Alô, quando não era absolutamente nada, e eu estava dando aquele único telefone. Foi famoso, ficou 2 anos pelo menos no ar, marcou bem e durante muito tempo ainda era hábito de pessoas responderem ao telefone Rádio Record a maior, que foi realmente a maior do seu tempo. Com isso, amigos, nós chegamos à televisão, uma vez que 10 anos depois inaugura-se a televisão Record. Já nos anos anteriores, o Dr. Paulo Machado de Carvalho reunia-nos alguns dos seus elementos para preparar a programação que haveria de vir ao ar a partir de setembro de 1953, quando a Tupi já contava 3 anos. Mas ela nasceu com as experiências, as dificuldades que a Tupi havia tido que enfrentar no seu pioneirismo e, portanto, pôde firmar alguns programas bem rapidamente, mas eram programas ainda feitos sob o influxo da Rádio Record.
Não direi que houve uma colaboração primorosa e espontânea. Isso foi inevitável em todas as organizações onde a televisão surgiu sobre o rádio. Por se tratar de um veículo mais sofisticado, mais moderno, de maior repercussão, de maior quinhão comercial, era inevitável este até salutar ciúme, esse saudável ciúme entre o pessoal da rádio e o pessoal da televisão. Mas todos aqueles do rádio, que como eu podiam ir à televisão, conviviam pacificamente tanto de um lado como do outro. Portanto, ainda fazendo programas na Rádio Record, eu acabei fazendo vários programas na televisão daquela época, marcando, acho que o meu primeiro programa, com Adivinhe o que ele faz. O Adivinhe o que ele faz era um programa americano, que estava sendo feito na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, ainda antes da TV Rio, que era co-irmã da Record, e lá fui eu para aprender como é que se fazia. É simples, tanta gente ainda acha que isso deveria voltar. Eu me sentava ao lado de uma pessoa e um júri constituído sempre de um artista, às vezes de um escritor, às vezes um delegado de polícia, às vezes um esportista, tratava de descobrir, através de 20 perguntas que só poderiam ser respondidas sim ou não, a profissão do meu acompanhante. E havia coisas curiosíssimas, porque perguntava se usava as mãos, se trabalhava de noite, se tinha contato com o público. E a gente, a pouco e pouco, ia chegando realmente naquela profissão. E quando estava lá, faltando 2 ou 3 perguntas, o telespectador ficava conhecendo realmente qual era a profissão do entrevistado e, muito frequentemente, não gostava que apresentasse, porque havia muita aposta até o final entre as pessoas que achavam que tinham descoberto. Adivinha o que ele faz? Foi o meu primeiro programa, depois, junto com esse, foi acoplado um programa de mímica, onde grupos de artistas de um lado e grupos de artistas de outro passavam provérbios para os seus intérpretes através de mímica. Eram programas, portanto, jogos de salão, por assim dizer, que frequentavam exatamente os salões dos telespectadores daquela época. O primeiro programa que realmente eu acho que marca muito a minha história é no auditório, o programa Rapatudo. O programa Rapatudo era feito num cenário sui generis, porque era o cirquinho do Arrelia. Lá nos estúdios da Record foi feita exatamente uma arena de circo, um picadeiro que se defrontava com um palco. E ali, Arrelia e Pimentinha faziam o programa que era o grande encanto da criançada da época. E no palco atrás haviam também números circenses ou números artísticos. Palco que também depois foi aproveitado para se fazer a célebre Gincana Que Bom, onde o Vicente Leporassi e outras 2 ou 3 apresentadoras que se sucederam marcaram bastante a presença com escolas de dança, com crianças prodígio, enfim, com o primeiro programa infantil bem marcado da nossa televisão. E ali eu faço o Rapatudo, que também era uma brincadeira conhecida, um jogo ludo, onde as pessoas vão jogando dados e, à medida que avançam, ou param, ou voltam, ou progridem, ou ganham prêmios intermediários, ou são expulsos. A gente tinha uma cadeia, de repente alguém caía na cadeia, ia para a cadeia, e da cadeia só saía se outro caísse no mesmo lugar para substituí-lo, se não ficava até o final do programa, vexativamente. E quem caísse no número final, número 21, sem idas e vindas, tinha que cair exatamente naquele número, aritmeticamente naquele número, estava no 18, tirava 3, chegava lá. Tirasse 4, perdeu. Tirasse 4, não era aquele negócio de 4 e voltar 1, se precisasse. Ia embora. Daí, quando alguém ganhava o prêmio, era um negócio maravilhoso, porque tinha tudo que alguém pudesse sonhar naquele dia. Se era uma casa com tudo que tinha dentro. Se era um camping que tinha tudo. Se tinha algo de... Enfim, o que pudesse exercitar a imaginação de alguém, o que eu poderia ter dentro de uma casa, tudo estava lá dentro. E o Rapatudo acaba me conduzindo, melhor, me reconduzindo à Assembleia Legislativa. E eu usei o termo reconduziu exatamente porque eu já tinha sido deputado estadual por um mandato eleito que fui em 1954.
Eu sempre fui muito avesso à política, mas desde que o Manuel de Nóbrega foi eleito deputado estadual com a maior votação percentual, que eu acredito até hoje não ter sido superada, os partidos passaram e partiram ao encalço dos radialistas de maior popularidade da época para fazê-los vereadores ou deputados. Daí, imediatamente, o Aurélio Campos ter feito uma grande carreira política, o Mero Silva também, que quase chegou a prefeito de São Paulo, mas eu não me sentia à vontade na política. Em 54, quando morreu meu pai, o escrivão José Blota, que sempre insistia que eu fosse candidato, certa vez ele me dissera, mas não é porque eu não quero que o Blota Júnior seja deputado, quero que o filho do Zé Blota seja deputado. E por quê? Porque o sucesso do pai só se reflete no sucesso dos filhos, ou recebe do sucesso dos filhos a certeza de que fez a coisa certa. Se eu sair de Ribeirão Bonito para dar um futuro para vocês, maior consagração não poderia haver de se saber que você, pela primeira vez, aquela cidadezinha tinha tido um deputado. E como ele morreu em fevereiro, depois eu fui convidado pelo doutor Adhemar de Barros e candidatei-me, sem a certeza de me eleger, mas de qualquer forma, para fazer a vontade dele embora póstumamente, acreditando que lá de cima ele devia estar torcendo e ajudando bastante. Eu creio, até hoje, que eu me elegi também muito pela televisão, que eu já fazia na época, embora com um ano, muito também em função dos programas especiais do 4º centenário de São Paulo, em janeiro de 1954, quando cada emissora tinha um representante nos programas em rede, que eram feitos naquela época, programas de grande aceitação, de extraordinária audiência, não fosse o São Paulo a cidade extraordinária que é. O fato é que o doutor Adhemar encerrou a sua campanha de 54 fazendo um comício no estúdio da Record, ali na Avenida Rubem Berta. E como foi feito isso? Em vez de fazer um comício em praça pública, ele entendeu pelas pesquisas que era muito mais fácil de chegar à casa dos eleitores do que fazer os eleitores irem até a frente de um palanque, o que às vezes podia ser comprometido por qualquer coisa. E lá fizemos o programa e eu sentado ao lado dele e tive esse privilégio. E naquele tempo falou bastante do que pretendia fazer no seu governo, depois falou dos seus candidatos a senador, depois falou dos seus candidatos a deputado federal, depois dos seus candidatos a deputado estadual, citando alguns já consagrados, que eram candidatos à reeleição, e disse depois, e a par deles também convidamos alguns jovens que vão despontar para a política e que poderão fazer muito, porque eu quero exatamente cruzar o sangue novo com esse sangue experiente, para a gente ter um partido com todas as tendências, inclusive esse moço, e se voltou para mim, esse moço que está aqui ao meu lado, é nosso candidato. E com aquela bonomia, aquela maneira tão de caudilho simpático e afável que ele sempre teve, ele se voltou e disse, é simpático, não é simpático? Falando com a câmera. E até eu sou capaz de votar nele. Como naquele tempo não havia a cédula única, e sim cédulas que a gente tinha que distribuir de mão em mão, todos nós, candidatos, carregávamos costumeiramente cédula no bolso. E eu, ali de improviso, reagi desta maneira. Retirei uma cédula do bolso e disse, por isso não, doutor Adhemar, está aqui a sua cédula. E ele, com um ar meio matreiro, tirou a cédula, colocou numa carteira e colocou no bolso. Isso acredito que fez muita gente crer que ele haveria realmente de votar em mim, o que eu até hoje duvido, porque ele tinha, inclusive, um genro que era um ótimo candidato e que foi eleito junto comigo, felizmente, fomos colegas na primeira. Mas aquilo que a televisão e o rádio me deram em 54, não me deram em 58. A televisão e o rádio elegem, ou vou usar, não sei se é um neologismo, mas deselegem da mesma maneira. Tanto quanto podem fazer alguém se eleger, eu cometi o erro de me dedicar demais à parte política, esquecido de que isso deveria refletir na parte radiofônica e na televisão. E venho de 55 até 58, muito mais deputado do que homem de um programa de televisão ou de rádio, fazendo alguma coisa, mas nada que me marque muito como grandes programas. Me lembro do Sua Majestade o Cartaz, que fazia a biografia de alguns cantores, e algumas participações em outros programas, mas, de fato, afastado. E aí, naquele ano, não me reelegi e me considerei totalmente
já feita a vontade de meu pai, encerrado o assunto e me esqueci totalmente de política. Mas em 62, o Rapa Tudo me coloca outra vez nos pináculos da fama e da popularidade, porque, afinal de contas, isso é próprio da televisão e fica aqui registrado. Sempre que um programa de um apresentador não dá certo, o culpado é ele, embora possa não ter tido nenhuma culpa. Mas quando ele dá certo, todos os méritos são dele. Mérito da ideia que não foi dele, mérito da produção que não é dele, mérito da execução que não é dele, mérito da direção que não é dele, mas o programa do Blota Júnior teve um sucesso, o Blota Júnior colhe todos os frutos, embora não seja o merecedor de tudo isso. Porém, o Rapa Tudo era o retrato da generosidade, e na hora que eu abria o palco e colocava uma senhora de idade dentro de uma casa onde ela ganhara tudo, imediatamente ficava parecendo que aquela cornucópia generosa tinha saído das minhas mãos. Eu era a alma benfazeja, a fada que tinha feito o milagre, o feiticeiro bondoso que tinha feito aquela velhinha simpática ganhar tudo aquilo. E vá convencer que não. Aí, de novo, o candidato, embora também relutante, que achava que não ia dar certo, acabou dando certo. E aí fiquei, então, 8 anos depois disso na emissora, mas o que me pedem sempre para recordar é porque que aquele programa que motivou a minha eleição acabou prejudicando consideravelmente a eleição do Dr. Adhemar de Barros. É que a meio disso, ele, referindo-se que considerava a sua vitória assegurada, voltou-se contra a figura do seu antecessor, que era então ainda o governador em atividade, um homem de bem, um homem de caráter, o professor Lucas Nogueira Garcês, com quem ele estava antagonizado. Garcês tinha sido escolhido por Adhemar como seu sucessor e tinha recebido dele todo o apoio e amparo para a sua eleição. E quando, na política, há uma desavença, ela é possivelmente pior do que entre os casais que mais se hostilizam e passam a se agredir. A política tem este dom nefasto, maldito, de criar inimizades seculares e intransponíveis, às vezes sem justificativa e sem uma razão séria. E então, ao encerrar o programa, esquecido de como esta arma é tão poderosa que nós devemos sempre prevenirmos-nos com ela pelos excessos, pelos arroubos, disse que o professor Garcês, no seu comportamento, tinha feito uma cachorrada com ele. Esse termo agressivo, ofensivo, com o dedo em riste, motivou uma reação contrária, extraordinária, que se manifestou desde logo nos telefones da TV Record, como em todas as reações posteriores. E, embora ainda notícias de que ele possa ter vencido a eleição com o resultado alterado a caminho das apurações, o fato básico é que, se ele se houvesse consagrado com uma votação tão superior, não haveria qualquer outra possibilidade de se alterar um resultado consagrado de forma pública pelas urnas. Mas o fato é que, tendo perdido essa eleição, aquele homem que tinha no cerne o sentido da busca do poder, que é, afinal de contas, a razão de todo partido político e, consequentemente, de todo político que tem vocação, que não foi nunca o meu caso, o fato é que ele também se candidatou em 58, quando eu não me reelegi, e citando que dos 12 deputados da sua legenda, que era o PSP, 10 não se reelegeram, inclusive eu. Apenas 2 conseguiram se reeleger. Tamanha foi a debacle, porque, afinal de contas, enfrentava a grande heráldica figura do professor Carvalho Pinto. Mas, em 62, depois de ter passado pelo vexame de uma condenação preparada, organizada nos bastidores, para que ele tivesse que se exilar do país, depois da sua redenção pelo Superior Tribunal Federal, voltou, candidatou-se aqui, então, a prefeito de São Paulo, elegeu-se, e depois disso, volta em 62 a ser candidato de novo, quando de novo me convida, quando de novo eu me sinto tentado, e volto, porque quem ganhou uma e perdeu a outra, quase gostaria sempre de saber como é que desempata, pelo sim ou pelo não. E para tentar o desempate, lá fui eu, aí já com uma votação consagradora, tendo sido o líder, primeiro do Partido Social Progressista, depois o líder do governo. A carreira aí, mais ou menos, vai se repartir. Por quê? Morre, em 64, Silveira Sampaio,
figura ímpar, exemplar, esse teatrólogo, dramaturgo, médico, cidadão do mundo, grande causer, uma figura extraordinária que fazia um talk show, para usar a terminologia de hoje, sob o título de SS Show. Fazia pela Record e marcou, portanto, esse tipo de programa como um programa que todas as emissoras desejariam ter. Com o falecimento prematuro do Silveira Sampaio, a televisão Record me convidou para fazer o Blota Júnior Show, substituindo no seu horário. Eu não poderia fazer isso como líder do governo Adhemar de Barros, porque isso tinha sido logo após o eclodir da Revolução de 64, e ainda os organismos de censura não se exerciam. Havia uma liberdade de expressão, de comunicação, e muito frequentemente num programa desta natureza, qualquer pessoa poderia expender um comentário desfavorável ao governador do Estado. O deputado Blota Júnior, do seu partido, poderia eventualmente tecer um ou outro comentário defensivo, mas não precisaria se extremar o que teria que fazer como líder do governo, que é o porta-voz do governo na Assembleia e, consequentemente, o porta-voz da Assembleia perante o governador.